Muito bem, o estudo da lição número 5 nos levará hoje na parte de domingo falando sobre a questão das dívidas. Dívida é um problema. Para algumas pessoas, fazer dívida é uma solução. Quando falta dinheiro, quando tem situações emergenciais, a pessoa não tem onde tirar, então a pessoa pensa, se eu pegar emprestado, eu vou resolver o problema agora. E quando a pessoa pega o dinheiro com agiota, com juros extorsivos, e depois a pessoa não tem como pagar? Já vi irmãos de igreja perdendo até carros e casa na mão de agiotas para não serem mortos. Isso porque a dívida cresceu de uma forma assim volumosa. E a pessoa não teve como cumprir depois, honrar o compromisso de pagar a dívida. Quando falamos de dívida, podemos avaliar que alguns gatilhos mentais são disparados dentro de nós para que nós obtenhamos coisas que muitas vezes nós não precisamos. Quando nós extrapolamos, quando passamos da linha de gastos permitidos em nosso orçamento, nós invadimos limites financeiros que vão nos trazer problemas como cartão de crédito, como créditos consignados, como cheque especial e assim por diante. E muitas vezes compras parceladas em longas datas também se tornam assim uma armadilha para muitas famílias. Quando isso acontece, a dívida aparece, os problemas começam a se avolumar, relacionamentos são partidos, amizades são até desfeitas por causa de dinheiro emprestado. Pergunta número 1 da lição vem nos perguntando sobre qual é o plano divino para os seus filhos. E Ellen White, no livro Conselhos sobre Mordomia, na página 257, ela aconselhou o seguinte: é tão fácil, ao preparar a mesa, tirar do bolso uma moeda para extraordinários. E ela diz, cuidais dos centavos, porque os dólares cuidarão de si mesmo. É uma moedinha aqui, é uma moedinha ali, gasta para isto, aquilo e aquela outra coisa, que logo se somam dólares. Negai o eu, e ao menos quando vocês estão rodeados de dívida. Ellen White diz assim, vocês pensam que os centavos não contam? Um centavinho aqui, outra colar, daqui a pouco se somam dólares, e se somam milhares de dólares. Devemos refriar nosso sentimento consumista, para que nós possamos, então, ficar longe das dívidas. Principalmente quando vocês estão devendo, pois vocês tentem se controlar. Controle o vosso impulso de comprar. Pergunta número 1. Qual é o plano divino para seus filhos quando se trata de dívida? Esses conselhos foram dados lá atrás no passado, mas servem também para o tempo presente? Olha o texto bíblico, Deuteronômio 28, verso 1, 2 e 12. Moisés dizendo ao povo, e será que quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Verso 2, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Verso 12, o Senhor te abrirá o seu bom tesouro no céu, para dar chuva sobre a tua terra e sobre o teu campo, e para abençoar todas as obras das tuas mãos. Emprestarás a muitas nações, mas tu não pedirás emprestado. Então a pergunta, esses conselhos servem também para hoje? Resposta, o plano divino é que Deus abençoará os seus filhos se seguirem os seus preceitos, para que não contraiam dívida. E assim seremos cabeça e não cauda. Emprestaremos e não precisaremos tomar emprestado. São promessas válidas para nosso tempo com toda certeza. Porque lidamos com dinheiro, lidamos com necessidade, lidamos com situações emergenciais. Um filho de Deus que obedece a sua palavra tem uma vida mais tranquila, tem uma vida mais ordenada, mais consagrada. Por isso, a pessoa, ao pensar em contrair dívida, vai pensar duas vezes. Quando nós somos insatisfeitos e temos ansiedade, nós geralmente contraímos dívida. Por isso, Jesus disse, não andeis ansiosos com o dia de amanhã. Além disso, nós não somos muitas vezes moderados nos desejos desta vida. É uma cortina nova, é um sofá que queremos trocar, é o carro que a cor já não agrada e assim por diante. E quando vemos, estamos envolvidos em muitas circunstâncias. E assim, pela desobediência aos preceitos do Senhor, nós então contraímos dívidas e ficamos sem o sossego. Por isso, uma pessoa bem consciente de sua situação financeira escreveu essa frase muito sábia, que diz o seguinte: dívida é a si mesmo. Ou você liquida ela, ou ela liquida você.
E isso é uma grande verdade. Há alguns anos atrás, alguns irmãos da igreja perderam todos os seus bens porque contraíram dívida e não conseguiram honrar. Eu me lembro de até polícias chegar na igreja para prender pessoas. Lembro de agiotas se levantarem no meio de um culto para desacatarem o pregador, porque não havia pago a dívida. E isso soou muito mal aos olhos daqueles que estavam visitando a igreja. O livro Comportor Evangelista, na página 67, tem o seguinte conselho: todos devem praticar economia. Ninguém deve manejar seus negócios de modo a incorrer em dívida. Envolvendo-se voluntariamente em dívida, a pessoa se está emaranhando numa das redes que Satanás coloca para apanhar as almas incautas. Deus nos orienta, nos dá, assim, orientações seguras. O estudo de hoje mostra que as pessoas incorrem em dívida porque não conhecem nada de educação financeira e não sabem como administrar o seu dinheiro. Com falta de planejamento e sem conhecer os princípios bíblicos, as pessoas ficam expostas a muitos erros financeiros. Outro motivo que leva as pessoas a ficar com dívida é a ganância, é o egoísmo, é a ambição descontrolada para ter coisas. Quando ganham dinheiro, pensam só em si mesmo, não devolvem o dízimo, não dão ofertas e se privam das bênçãos da prosperidade divina. Isso tudo aliado aos problemas da vida, como doenças degenerativas, ou mesmo doenças súbitas, ou mesmo grandes despesas com medicação e despesas hospitalares, levam a pessoa à falência total. Ainda existe o problema do abandono de pessoas e cônjuges que deixam, por exemplo, a mulher com os filhos sozinho, ou vice-versa. Existem problemas que acontecem como a morte de um ente querido, que leva as pessoas a terem despesas muito altas com o enterro e assim por diante. É claro que as pessoas com dívida terão que aceitar algumas mudanças na sua vida, na sua visão de seus gastos, nas suas prioridades pessoais. E isso não é uma coisa fácil de fazer, porque a pessoa vai se negar a si mesmo alguns benefícios, algumas benesses. Por isso, educação financeira é algo que tem que ver com a parte espiritual. A pessoa precisa aceitar a vontade divina para fazer uma mudança, inclusive nos seus gostos pessoais. Um novo membro da igreja chegou atrasado na escola sabatina. Algumas pessoas olharam para aquela mulher e começaram a não gostar dela, porque ela chegava sempre atrasada. Sua roupa não estava muito bem passada. E os irmãos percebiam que, antes de terminar o hino final, ela já levantava e ia embora. O professor da escola sabatina, na classe onde ela se assentava, começou a notar que aquela pessoa, aquela mulher, tinha algum outro tipo de problema. Juntamente com um irmão da igreja, foram visitá-la e descobriram que ela havia sido abandonada com 4 filhos e estava com grandes problemas financeiros. O marido havia feito grandes dívidas e deixou tudo no nome dela. E ela, coitada, sem saber o que fazer, trabalhava arduamente para saldar suas dívidas, mas não estava conseguindo. Pensou em buscar a Deus. E ali na igreja, ela foi recebida de forma até áspera pelas pessoas que não conheciam o seu problema. Aqueles 2 irmãos da igreja envolveram as famílias da igreja para ajudar aquela nossa irmã. Rapidamente, alguns irmãos deram algum apoio para ela, pagaram uma conta ou outra e foram ajudando-a a ser uma boa administradora financeira. Depois de uns 4 anos, ela estava bem estabelecida, com seu negócio próprio e louvando a Deus pela mudança que havia feito em sua vida. E ela depois confessou: eu era a parceira do meu marido e realmente eu me deixei envolver, e quando eu vi também eu era uma perdulária. Eu gastava sem pensar, porque o dinheiro entrava de forma fácil. Quando eu percebi, ele estava pedindo emprestado a muita gente, eu pensando que ele estava ganhando dinheiro com o trabalho. Me deixou uma dívida muito grande. Se não fosse a igreja, a educação financeira, a negação de algumas coisas pessoais, eu não teria saído da situação em que eu estava. Louvo a Deus porque tive irmãos de fé que me ajudaram e entenderam a minha situação. Muitas vezes precisamos dar a mão para uma pessoa que está com dificuldade de sair do seu problema financeiro. Muitas vezes um conselho, uma educação, estender a mão pode ajudar bastante. Por isso, o problema das dívidas tem que ser levado a Deus para que Deus nos ajude a solucionar. Senhor Deus, obrigado pela lição de hoje. Podemos pedir ao Senhor que nos dê a mão, que o Senhor mova alguém para nos ajudar e nos dar orientação segura. Nos dê essa bênção, nos livre, Senhor, das dívidas que tira a nossa paz. Pedimos em nome de Jesus. Amém.
Beijo no coração. Bom domingo para você e sua família. Que Deus te abençoe. Amém.